E saiu o resultado do censo realizado, mais precisamente de 2022, do IBGE, que vem trazer um raio-x sobre a sociedade brasileira no decorrer da última década. Entre esses pontos, um dos que mais está gerando repercussão é a questão religiosa do brasileiro, que apresentou uma série de mudanças. Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal, o canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa estar conosco em mais esta reflexão. Foi divulgado aí recentemente o resultado do censo de 2022. Vale dizer que o último censo realizado foi em 2010. Então nós temos aí pouco mais de uma década para acompanhar e principalmente refletir acerca de como está a sociedade do nosso país. E como dissemos, um dos aspectos que mais chama atenção é o religioso. Como está a religião do brasileiro? Entre diversos pontos acerca desse tema, que inclusive estão sendo fruto de reflexões diversas aqui no YouTube ou em outras plataformas, venho aqui humildemente trazer as minhas ligeiras percepções e também certas provocações acerca desse tema. Não é novidade para ninguém, para quem acompanhou. Essa pesquisa inicialmente nos traz a quantidade de brasileiros adeptos pelas religiões. E um primeiro ponto que já chama a atenção para nós espíritas é a taxa da população que se diz espírita, que apresentou uma queda. Estava acima de 2% da população e nesse último censo apresenta aí a taxa de 1,8%. Outras religiões também apresentaram alterações. Os católicos, por exemplo, se autoproclamaram na menor taxa histórica, ou seja, desde quando o censo pelo IBGE começou a ser realizado, que nunca houve tão poucos católicos. Em compensação, a taxa dos evangélicos aumentou, mas numa proporção e numa velocidade menor do que aquela verificada nos censos anteriores, enquanto que religiões, crenças de matrizes africanas apresentaram uma alta. Bom, inicialmente, há de se reforçar como é feito o censo. Um entrevistador, autorizado pelo IBGE, bate à porta de nossa casa e começa ali a nos questionar acerca de aspectos gerais, que vão desde o ponto de vista econômico, passando também pelo religioso. E o primeiro ponto a se notar é que nós dizemos ali ao entrevistador a nossa religião, mas não quer dizer que nós frequentamos assiduamente essa religião. Podemos dizer simplesmente para não falar que não somos ateus ou que não acreditamos em nada, ou porque a nossa família frequenta aquela religião e nós não. Existem alguns aspectos aí subjetivos que vale a pena a gente também considerar quando nós respondemos não só uma pesquisa acerca da religião que seguimos, mas também uma pesquisa acerca de tudo. Vale também reparar que, teoricamente, 100% da população brasileira deveria ser entrevistada, mas não é o caso. Muitas vezes o entrevistador bate a nossa porta no horário em que nós não estamos ou que não podemos atender. Então o IBGE considera ali uma taxa mínima de entrevistados para que, do ponto de vista estatístico, ele possa tirar uma amostragem do todo, que tenha ali a famosa margem de erro para mais ou para menos. Em todo caso, é curioso notar que o aumento dos evangélicos ele é quase palpável. É uma crença que adotou aí uma vertente curiosa aqui no Brasil, tal como o catolicismo adotou e o próprio espiritismo. Os programas televisivos que são reproduzidos na TV 24 horas por dia, bem como a capilaridade, ou seja, na nossa rua, no nosso bairro, com certeza tem 1, 2, 3 templos evangélicos. E o que é plenamente natural.
Os católicos, por outro lado, têm a igreja ali, basicamente no centro da cidade, e tem as suas raízes históricas, porque o Brasil sempre foi o maior país católico do mundo. Então, isso é herdado das gerações anteriores até hoje. Embora exista essa queda no número de católicos, é bom que se diga, o catolicismo ainda é a religião predominante no Brasil. Como dito há pouco, vamos desconsiderar aqueles que se dizem religiosos não praticantes. Fatalmente nós já ouvimos por aí uma pessoa dizer-se católica, evangélica, espírita, não praticante. Ou seja, aquela que apenas adota um rótulo, mas que não frequenta o culto, a missa, a sustentação espiritual no centro e assim por diante. O que hoje motiva as pessoas a adotarem a religião A, B ou C? Essa é uma pergunta um tanto quanto subjetiva, mas ao mesmo tempo curiosa. Eu honestamente ainda não acredito que as pessoas são motivadas a adotar determinada religião pelo seu íntimo, por aquilo que lhe é sagrado, pela uma ligação sincera, honesta, com Deus, com a divindade, com o ser maior. Muitos de nós ainda são movidos a adotar a religião pelas nossas dores, ou seja, é quando o calo aperta que nós procuramos ajuda. Porque se tudo correr bem na nossa vida, se nós alcançarmos todo tipo de sucesso, muito, mas muito provavelmente, não adotaremos uma religião. Outro ponto é nós sermos atraídos por superstars. E o que é isso? Eu acredito firmemente que no próximo censo, os católicos vão aumentar o seu percentual, porque nós tivemos há pouco a figura super carismática do Papa Francisco. E quando se ergue em um meio religioso uma figura como esta, que atrai atenção, que atende a todos, que realmente é solidária, ela atrai mais religiosos. Ela vai atrair aquele público jovem, aquele público adulto que não estava frequentando a igreja a voltar para a igreja. E em que eu me baseio nisso? Porque foi exatamente o mesmo fenômeno que aconteceu com Chico Xavier. Quando Chico surgiu como uma grande figura espírita, capaz de produzir aqueles fenômenos das psicografias, atraindo multidões a Minas Gerais e aonde quer que ele estivesse, embora no tempo dele não existisse ainda a internet ou rede social, os adeptos do espiritismo cresceram vertiginosamente. Então nós ainda somos atraídos à religião, tal como nós somos atraídos por uma propaganda na TV. Se um ator, uma atriz, um famoso que nós gostamos faz a propaganda de algo, a tendência para que nós possamos adquirir aquele produto, ela aumenta consideravelmente. Não é à toa que o marketing hoje continua investindo nessa fórmula. E o mesmo ocorre também do ponto de vista religioso. Mas outro aspecto também que deve ser considerado ao pensarmos no que atrai uma pessoa à religião é que aquela pessoa ela deseja ser acolhida. Aquela pessoa deseja ser abraçada, deseja ali naquele meio encontrar pares, pessoas que talvez sintam os mesmos problemas, partilhem da mesma faixa etária, encontrem naquele ambiente juntas um local favorável, que lhes faça desapegar da realidade, que lhes de certa forma entretenha, na qual elas possam aproveitar o tempo todo junto. E isso é agradável para todos nós, independente da religião. Imaginemo-nos solitários, cabisbaixos, até um tanto quanto depressivos, nos sentindo abandonados, e, de repente, nós frequentamos um local em que nós somos abraçados, em que naquele dia e horário nós nos sentimos alegres, partilhando dos nossos sentimentos, sendo correspondidos. Isso não vai fazer com que aquela pessoa abrace aquela religião? É claro que sim, e isso é plenamente natural e óbvio, não tem problema algum. Voltemos aqui ao IBGE. O ponto de vista de reflexão
que nós espíritas temos de tirar é, primeiro, em relação aos adeptos, a quantidade de adeptos. Não será um número que irá representar a doutrina. Dissemos, inclusive, em vídeos anteriores, que vamos deixar aqui relacionado para que você possa ver ou rever, de que existe um movimento espírita dos homens e existe um movimento dos espíritos. Esse movimento dos espíritos vem atuando na humanidade, na Terra, bem antes desta mesma existir. E vai trilhando o nosso caminho em prol da nossa evolução, em prol do nosso crescimento. Então, independente daqueles que se intitulam espíritas ou que frequentam a religião X ou Y, o movimento dos espíritos continua inalterado, seguindo com a sabedoria dos espíritos elevados. Já o movimento humano, o movimento dos espíritas, por outro lado, ele aí segue por amadurecimento. Se Kardec nos trouxe de que os espíritos ensinaram que o espiritismo está na natureza e a natureza segue em constante evolução, logo, os espíritas também devem evoluir. Também devem buscar amadurecer suas atitudes, seu comportamento por meio da sociedade que segue em constante crescimento e evolução. Não estamos aqui dizendo que todos os espíritas devem passar a ser proselitistas depois do resultado dessa pesquisa. Muito pelo contrário. O proselitismo, aliás, na qual nós difundimos, é aquele que é realizado por meio das atitudes e não através das palavras. O que queremos aqui colocar é refletir se as casas espíritas hoje estão fazendo tudo o que poderiam fazer para atrair o jovem. Não com o pensamento de crescer no próximo censo, não é isso. Mas de buscar realmente educar os corações que estão no fervor da juventude para o caminho lógico, científico e religioso do Espiritismo. De buscar nos corações mais dispostos, naqueles mais joviais, a continuidade, a multiplicação do trabalho em prol do próximo. Não porque queremos crescer como religião, mas porque queremos edificar os corações. Aliás, esse é um ponto crucial. Não nos esqueçamos de que, apesar de discursar para dezenas de pessoas, multidões até, como é relatado na Bíblia, Jesus angariou apenas 12 apóstolos. E desses 12, talvez nem um terço realmente tenha entendido o seu propósito, senão após a cruz. Então, não é quantidade na qual nós deveríamos estar preocupados, e sim qualidade de acolher. E vejam, essa questão do proselitismo através das atitudes, ela é curiosa. Porque ouvi uma vez de um católico no meu trabalho, de que ele inveja os espíritas na hora do velório de um ente querido, por exemplo. Porque por acreditarem, por terem aí um viés de aprendizado na continuidade da vida pós-corpo, os espíritas costumam, entre aspas, se comportar melhor no velório, segundo ele, do que os próprios católicos. Então vejam que curioso, a atitude, depois da compreensão do ensinamento dos espíritos, é que chama a atenção de outras religiões, e não simplesmente a palavra, e não simplesmente a atitude de irmos a uma praça pública ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Um último ponto que eu queria abordar aqui, também em relação à pesquisa do IBGE, é o grau de escolaridade frente à religião adotada. E o Espiritismo aí é a religião em que se concentra o maior percentual de pessoas com ensino superior, graduadas em alguma disciplina. E isso ainda é curioso, porque suscita a questão de como o Espiritismo está sendo levado para as pessoas com baixa instrução. Aquelas que não têm um ensino médio ou até não têm o ensino fundamental completo. Ou até aqueles que ainda são analfabetos. Será que nós espíritas
Buscamos levar os ensinamentos dos espíritos para essas pessoas? Não é à toa que o espiritismo ainda é rotulado no Brasil como uma religião dos intelectuais. Cabe a nós, espíritas contemporâneos, refletir e trabalhar para mudar esse panorama, para mudar essa situação. Nós sabemos que aqueles que estudam mais é porque são mais devedores, é porque não conseguiram mudar ainda os seus sentimentos e atitudes com o que estudaram até ali. E por isso que precisam continuar estudando. Mas quantas pessoas sem escolaridade, por exemplo, que já praticam, que já atuam num grau de caridade muito maior daqueles que se dizem intelectuais, daqueles que proferem palavras bonitas, recitam preleções maravilhosas, mas que não são capazes de praticar talvez nem metade do que outras pessoas de baixa escolaridade conseguem. Cabe a reflexão sobre esses pontos. Citamos aqui apenas alguns parâmetros da pesquisa, que é muito extensa, mas que nos faz refletir se nossas atitudes nos centros espíritas, nas casas espíritas, está de acordo com a evolução que o mundo nos mostra. Lembremos sempre de Kardec, que colocou a ciência acima do próprio espiritismo quando esta provar que o espiritismo está errado. E quando ele foi muito sábio ao dizer que o espiritismo está na natureza, nos levando a compreender de que, acima de tudo, o espiritismo está em suma evolução, atualização, crescimento. À medida com que as pessoas que lidam com a doutrina crescem, o espiritismo igualmente deve crescer. Então, em resumo, não vamos nos deixar levar por essa pesquisa, a não ser que tiremos delas reflexões valiosas, reflexões que gerem discussões saudáveis nos trabalhos e nas comunidades espíritas. Passei aqui brevemente por algumas que me chamaram a atenção. E você, espírita? E você, voluntário? E você, adepto da doutrina? Acha que devemos repensar as nossas atitudes? Será que essa pesquisa nos levaria a alguma mudança de comportamento ou até alguma alteração num trabalho que realizamos? Deixe aqui o seu comentário para a gente evoluir nessa discussão. E nesse instante, vamos abrindo espaço para a nossa tradicional vibração. Convido a você a juntos a fecharmos os nossos olhos para que possamos neste momento desejar a todos aquilo que nós gostaríamos de receber. Rogamos desde já que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver o nosso planeta como um todo, chegando principalmente aos corações que hoje estão aflitos em virtude de guerras, em virtude de conflitos de qualquer ordem. Rogamos para que a paz de Jesus prevaleça nos corações daqueles que se encontram desabrigados, que se encontram em extrema aflição, solidão, entregues à fome, ao frio. Rogamos que Jesus alimente o coração e o pensamento dos doentes do corpo e da alma. Rogamos para que Jesus possa levar a sua luz e amor aos asilos, aos orfanatos, aos locais de desequilíbrio, aos presídios, bem como também a todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa, para que ali seja o encontro de almas em evolução com harmonia, com respeito e com entendimento. Vamos rogar que Jesus possa abraçar aquela pessoa em especial que sempre está em nossos pensamentos. E rogamos que Jesus igualmente nos ampare, nos fortaleça, nos dê força e fé. Imaginamos Jesus nesse instante nos abraçando e derramando sobre nós a sua energia,
radiosa, amorosa, que vai tocando e fortalecendo o nosso corpo e vai também tocando os nossos sentimentos mais profundos. Vamos vibrar assim para que Jesus também toque esses recipientes com água, fortalecendo esses líquidos, fluidificando-os, para que ao ingerir possamos também servir desse instrumento para a nossa sustentação. E vamos, por fim, agradecer acima de tudo por mais este momento de união e de oração, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado a você por nos acompanhar em mais este vídeo. Não se esqueça de observar se você já curtiu esse conteúdo, já se inscreveu em nosso canal e se inscreva, curta, compartilhe se esse tipo de reflexão lhe é interessante. Um grande abraço. Tchau.